Prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Nessa oportunidade, como foi anunciado, de acordo com a programação, nós damos continuidade a um dos dois capítulos da parte 4ª de O Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros. É sempre bom lembrarmos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Cada uma dessas partes, naturalmente, possui a sua temática geral e, por sua vez, cada uma dessas partes deu origem a um outro livro da chamada codificação kardeciana. Essa parte 4ª do Livro dos Espíritos deu origem ao livro intitulado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É uma parte que trata propriamente das questões da justiça de Deus. A justiça de Deus em nossas vidas, obviamente, e tanto de um ponto de vista da sua execução nas nossas vidas humanas, nossas vidas físicas, quanto da sua natural continuidade e anterioridade, que é da nossa vida espiritual. Então são questões que tratam sobre isso de uma forma introdutória, mas aprofundando alguns aspectos que serão estendidos exatamente nesse livro, O Céu e o Inferno, ou a Justiça, nesse outro livro, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A questão da justiça de Deus em nossas vidas é uma das questões cruciais e muito presentes em nossa cultura, em nossas elaborações ao longo de séculos e séculos. Nós sabemos, através do estudo exatamente de O Livro dos Espíritos, que a lei de justiça é uma das 10 leis morais catalogadas e estudadas por Allan Kardec, através das questões que ele apresenta aos espíritos, aqui na parte 3ª desse livro. É uma dessas 10 leis morais. A questão da justiça é tão crucial para nós, tão importante, tão decisiva, que ela se encontra profundamente arraigada em nosso íntimo, porque nós o tempo todo em nossas vidas, nós estamos avaliando, questionando, reflexionando sobre os acontecimentos, e nessas reflexões, nesses questionamentos, nessas avaliações, muitas vezes nós estamos buscando a questão da justiça. Qual é a justiça presente naqueles acontecimentos em nossas vidas e nas vidas alheias também. É algo muito arraigado, muito forte, muito presente dentro de nós. Todo ser humano possui como um dos seus atributos, por exemplo, possui como um dos seus atributos o senso moral. Nos é impossível abdicarmos desse senso moral, porque ele nos leva o tempo todo a estarmos realizando essas chamadas avaliações morais do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Nós não conseguimos ser seres humanos abdicando dessa condição, abdicando deste atributo. Façamos uma tentativa breve, rápida.
Tentemos, por alguns instantes aqui e agora, abdicarmos completamente do nosso senso moral. Ou seja, não avaliarmos nada, nenhum comportamento, nem nosso, nem dos outros, como certo ou errado, como bom ou ruim. Não fazemos nenhuma espécie de avaliação. Isso não significa exercermos uma compreensão, por exemplo, sobre o comportamento alheio ou mesmo sobre o nosso comportamento. Não é isso. É como se nós fôssemos zerados de senso moral. Nós não realizássemos nenhuma espécie de julgamento moral. Vejamos se é possível. Cada um em sua tentativa, através de suas experiências, naturalmente, não realizar nenhuma avaliação moral, principalmente frente a situações drásticas, tanto para o bem quanto para o mal. E dizermos que é para o bem e para o mal já é exatamente o exercício dessa condição do senso moral. Ora, esse senso moral em nós, que é um atributo central no nosso ser, nos acompanha desde sempre, desde as nossas experiências mais primitivas. E eles têm se revelado através de inúmeras manifestações, de inúmeras construções, religiosas ou não. Vejamos que na vertente religiosa judaico-cristã, a questão da justiça é uma questão essencial. Questão da justiça de Deus. Quando nós, portanto, levamos em consideração a Deus, frequentemente nós estamos questionando as várias situações vividas por nós ou por outros com base nessa justiça. Ora, aquela atitude, aquele acontecimento é certo ou errado? É bom ou ruim? Está presente nele a justiça de Deus? A justiça divina? Como é essa justiça divina? Esses questionamentos são típicos do nosso ser, de todos nós, com uma certa frequência. Principalmente, repetimos, frente a acontecimentos mais graves. Aqueles que nos alcancem, aqueles que alcancem as pessoas próximas a nós, nossos familiares, nossos amigos, ou mesmo quando não nos alcançam, nem os nossos familiares, nem o nosso próximo, que ocorrem e nos chamam a atenção para esse questionamento. De fato, a questão da justiça de Deus, quando se leva em consideração que tudo o que ocorre estaria sob a atuação da providência divina, estaria sob uma espécie de gerenciamento da providência divina, providência de Deus, isso é extremamente importante e decisivo em nós. Nós compreendemos, através do Espiritismo, que esse senso moral em nós vai evoluindo. Aliás, como todos os nossos atributos, nós vamos evoluindo. Tanto é que quando ele é estudado em O Livro dos Espíritos, não é apenas lei de justiça. Poderia ser. Com certeza não estaria errado se essa lei fosse chamada, essa lei moral fosse chamada de lei de justiça. Mas esse não é o nome dela completo. O nome completo, todos aqueles que já leram e estudaram essa parte do Livro dos Espíritos sabem, é lei de justiça, amor e caridade. Porque isso tem um sentido, um significado próprio e muito necessário. Em última análise, nós vamos ver, através do estudo dessa lei, que a justiça mesmo, em sua plenitude, é o amor.
a realização do amor, e aí é necessário sempre avaliarmos, estudarmos direitinho o que é o amor, embora ele seja, de certo modo, inefável, ou seja, nós temos dificuldade ou impossibilidade mesmo de manifestar linguisticamente ou mesmo racionalmente, intelectualmente, o que seja o amor, mas de qualquer forma, nós sempre buscamos um entendimento. Embora ele seja inefável, a sua realização, a realização de um determinado sentido de amor, lógico que é um sentido purificado, um sentido universalizado, essa manifestação do amor é a máxima justiça. É o ponto alto da justiça. É o ponto mais elevado da justiça. A realização, a vivência do amor. Então isso e outras coisas mais, nós aprendemos no estudo dessa lei moral, lei de justiça, amor e caridade. E também o elo com a questão da caridade, que não vou me deter aqui. Ora, então esse senso de justiça, essa percepção de justiça, esse sentimento de justiça, há que ser por nós investigado, dedicadamente, buscado, lógico que na sua relação com Deus, compreendido, sentido. Essa parte do Livro dos Espíritos, parte 4ª, assim como o livro Céu e Inferno, fazem exatamente essa aproximação. Dedicam-se a isso, a essa compreensão progressiva, mais adequada, elucidativa, inspiradora para os sentimentos, essa compreensão, assim, da justiça. Da lei de justiça, podemos dizer, da lei de justiça e amor. A atuação de Deus. Ora, mas para isso, para que haja essa compreensão, é necessário incluir outros aspectos da realidade que são estudados pelo Espiritismo. Principalmente dentre eles, a questão da reencarnação. Ou dizendo melhor, 2 outros princípios fundamentais da doutrina espírita, que são a imortalidade da alma, que tem todo o seu significado e o seu estudo, e a pluralidade das existências, ou reencarnação, que tem todo o seu significado, todo o seu estudo também. Não há como alcançarmos uma compreensão espírita adequada, progressista, acerca da justiça de Deus, sem contarmos com a adequada compreensão tanto da imortalidade da alma como da reencarnação. Porque essas são 2 realidades. Esses são 2 recursos fundamentais, totalmente fundamentais, para que a justiça de Deus, de fato, se realize e possa assim ser compreendida, possa assim ser sentida. Sem a existência, ou pelo menos a aceitação, a compreensão acerca da imortalidade da alma e da reencarnação, nós não teremos condições adequadas de compreendermos e de sentirmos, de sabermos acerca da justiça de Deus. Ora, Kardec está estudando aqui, nessa parte do Livro dos Espíritos, como já foi dito, as penas temporais, que são o estudo vamos dizer assim, da dimensão penal, da dimensão compensatória. Esses não são termos perfeitamente adequados, não. Mas estamos tentando aproximações. Da dimensão penal, da dimensão compensatória, da justiça divina. Isso é um aspecto decisivo
na justiça divina. Temporais, penas temporais porque elas são vistas, essa compensação de equívocos, de faltas, portanto, ela é vista de um ponto de vista temporal, ou seja, ao longo do tempo, através de momentos, através de causa e consequência, ação e reação. E isso é vislumbrado temporalmente. Isso é vislumbrado através de uma compreensão temporal. Temporal, situacional. Ou seja, relacionada ao tempo. Isso quer dizer, em outras palavras, que essa compreensão das penas, ela se dá verificando tanto a nossa existência como espíritos, nos diversos momentos, diversos períodos, melhor dizendo, em que nós estamos desencarnados, como através das diversas vidas físicas, das diversas encarnações que nós temos. Ou seja, é necessário um olhar longo, um olhar extensivo, para nós nos aproximarmos de uma compreensão adequada da justiça de Deus. Esse olhar longo, extensivo, tem que levar em conta uma série de aspectos, inclusive e principalmente as diversas experiências, as diferentes situações que nós vivemos, de desencarnado, de encarnado, e os seus elos, as suas ligações, as suas conexões. É esse olhar longo, extensivo, cuidadoso, podemos até dizer, de certa forma, terapêutico, que Kardec busca através das questões, aqui nessa parte, em O Livro dos Espíritos, e também no livro O Céu e o Inferno. Esse olhar inclui, permitam-me dizer ainda, fundamentalmente, uma analogia permanente com o nosso sentimento, com o nosso senso moral. O senso moral é posto em atividade profundamente, e tem que ser, o nosso senso moral, posto em profunda atividade para que nós consigamos compreender e sentir adequadamente a execução dessa justiça divina ao longo de todo um longo tempo, de todo um longo período, de diversos momentos da nossa e da vida alheia também. Nós que lemos, todos os que lemos aqueles casos, existem muitos narrados na literatura espírita, de experiência, seja através de romances, seja através de crônicas. A literatura espírita é bastante rica disso. De romances, de crônicas, de literatura assim semelhante, em que narra várias histórias, vários episódios, há várias narrativas, que são por si mesmo elucidativas, muito elucidativas. Nós temos a capacidade, através dessa leitura, através do conhecimento dessas narrativas, de compreender melhor, de sentir melhor essa execução da lei de justiça, da lei divina de justiça. As nossas questões de hoje são as que encerram o capítulo. São as questões, como foi dito, 986, 987, 988 e 989. Na questão 986, Kardec indaga o seguinte: o espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? O contexto da pergunta. Vou repetir e vou falar sobre o contexto. O espírito que progrediu em sua existência terrena, numa vida física, pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo?
Por que ele está perguntando isso? Se o espírito pode reencarnar no mesmo mundo, esse que progrediu. Porque em questões anteriores, ele havia perguntado, os espíritos haviam respondido, esclarecido que o objetivo da encarnação é o melhoramento progressivo da humanidade, de cada espírito. Ou seja, o aperfeiçoamento. Esse é um outro ponto fundamental na compreensão espírita. Nós existimos, nós vivemos tudo que vivemos, passamos tudo que passamos, com um objetivo central: nos aperfeiçoarmos, evoluirmos. Porque o nosso destino, a meta para nós espíritos, é nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros. Lógico que essa perfeição tem que ser compreendida como uma perfeição destinada a espíritos. Ela não significa a mesma coisa que a condição de Deus. A condição de Deus é outra história. Até porque, lembrando, Deus não é espírito, assim como Deus não é matéria. Assim como o espírito não é matéria, o espírito não é Deus. São os três elementos gerais do universo: Deus, espírito e matéria. Cada um tem a sua forma de ser e cada um tem os seus atributos, é lógico, e o seu sentido, a sua finalidade. No caso do ser humano, do espírito, podemos dizer o seu destino. O destino de todo espírito no universo é aperfeiçoar-se, tornar-se um espírito puro, um espírito perfeito. Sobre Deus é outra coisa. São outras coisas que são estudadas sobre Deus. E sobre a matéria também é outra coisa. Embora profundamente articulados, cada um tem o seu sentido. Ora, alcançarmos a perfeição espiritual é a razão de ser de tudo o que nós vivemos. Tudo, todas as experiências, inclusive da própria realidade da reencarnação. A reencarnação existe para favorecer, para ajudar em algumas etapas, como essa que nós vivemos, desse nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Sempre o nosso destino é esse, do aperfeiçoamento. Ora, ele havia perguntado aqui antes sobre isso, em algumas questões mais anteriores, e havia obtido a resposta. Uma das respostas é que, encarnando-se, a pessoa, o seu objetivo é progredir. Mas a pessoa encarna também num determinado mundo. E os mundos não são iguais. Não são iguais não apenas fisicamente. Eles são de condições evolutivas diferentes. Ora, então disseram os espíritos. O espírito encarna naquele mundo para progredir. Se ele progrediu, se ele evoluiu o suficiente, ele não, a princípio, ele não vai precisar mais encarnar ou reencarnar naquele mundo. Por quê? Porque ele vai para uma condição mais elevada. Vai para uma outra série de experiências em uma condição, em um mundo mais elevado. É por isso que ele pergunta aqui: o espírito que progrediu em sua existência terrena, ou seja, aquele que encarnou e realmente aproveitou a sua vida, aproveitou, lembrando agora o lucro que o Maxwell estava esclarecendo a mensagem para a gente, lucro espiritual, né? Oi? Não era, né? Sobre isso, né? Ele aproveitou a sua vida física, essa sua experiência reencarnatória, e progrediu. Vamos dizer assim, progrediu significativamente, progrediu do ponto de vista espiritual, moral. Aí pergunta Kardec: então, tendo sido assim, ele precisará reencarnar de novo neste mundo, no caso, na Terra?
ou não? Ele pode reencarnar ou vai reencarnar algumas vezes nesse mesmo mundo? A resposta dos espíritos: sim, caso não tenha concluído sua missão. Ele próprio pode pedir para completá-la em nova existência. Mas então já não será para ele uma expiação. Aqui toquem alguns pontos muito importantes dessa compreensão espírita. Primeiro, vamos destacar duas palavras que estão aqui presentes: missão e expiação. As palavras missão e expiação lembram uma outra que é ligada a elas totalmente, que é provação. A compreensão que o Espiritismo nos dá, recordando aqui, é a seguinte: para nós evoluirmos, para nós progredirmos, nós precisamos passar por provas. A prova é aquela experiência desafiadora, a experiência que nos desafia. Podemos dizer que praticamente todas as experiências nos desafiam em algum nível. Todas as experiências. Nós vamos perceber, não são apenas aquelas experiências mais drásticas que nos desafiam. As menos drásticas ou as não drásticas também nos desafiam. No mínimo pela sua condição de continuidade, de permanência. Por exemplo, a condição de sermos pais ou mães é uma condição desafiadora. Normalmente não é drástica, mas é uma condição desafiadora. A condição de sermos estudantes, de sermos profissionais, de sermos isso, aquilo, que são sempre condições contínuas, são desafiadoras, tem um grau de desafio. Mas que desafio é esse? Desafio de quê? Desafio para a nossa evolução. O desafio para o desenvolvimento das chamadas virtudes, tanto intelectuais como sentimentais. Nós somos desafiados sempre a algum nível pelas experiências para que nós consigamos desenvolver a nossa condição intelectual e desenvolver a nossa condição sentimental. Ou seja, a nossa inteligência, a nossa razão, os nossos sentimentos, a nossa emoção. Esse é, vamos dizer, o sentido natural da evolução. Experiências que são provas para que nós nos aperfeiçoemos, aperfeiçoando esses nossos atributos, que são atributos do espírito, inteligência, sentimento e tudo mais. Ora, isso é a prova, isso é a chamada provação. A vida sempre é constituída de provações, tanto como encarnados como desencarnados. O que acontece é que não há apenas isso. Essas provações muitas vezes se constituem, se agrupam num determinado sentido. E esse determinado sentido é exatamente a missão. Quando alguém tem uma missão, e todos nós temos alguma missão, ou algumas missões, o Livro dos Espíritos, inclusive, nos lembra, vou repetir, a paternidade e a maternidade são missões, e que muitos e muitos somos pais e mães, então é uma missão comum a todos esses muitos e muitos, como existem outras missões na vida. Ora, um determinado conjunto de desafios, um conjunto de provações, compõe uma missão. Na perspectiva da evolução, da programação da nossa evolução, junto aos nossos tutores espirituais, aos nossos espíritos guias, aqueles mais evoluídos e responsáveis por nós, mais evoluídos que nós e responsáveis por nós, muitas vezes, a partir de determinado momento de maturidade espiritual, nós estabelecemos missões junto com eles, junto a eles. Missões. Então, aquela missão se constitui num conjunto de experiências, num conjunto de provações, que são um conjunto de desafios. Aquela missão é prevista para ser executada, para ser alcançada numa determinada vida, por exemplo. Então, essa é a ligação, mais ou menos a ligação, entre missão e provação.
E o que mais acontece? O que todos nós sabemos muito bem. Que nós muitas vezes falhamos. Nós muitas vezes erramos. Falhamos no quê e erramos no quê? Falhamos em nossas missões, erramos em nossas provações. Pode usar os mesmos termos para a vice-versa. Ora, quando nós falhamos em nossas missões, em alguma missão, quando nós erramos nas provações, e o que é errar nas provações? A experiência vem, que é o desafio, e nós, em vez de respondermos com aquele progresso do sentimento, com as atitudes correspondentes a um determinado progresso no nosso sentimento, na nossa inteligência, nós não fazemos assim. Nós, ao contrário, ou não respondemos simplesmente não respondemos com essa melhoria no nosso sentimento, na nossa inteligência, ou nós até fazemos o contrário. Nós desenvolvemos uma ruptura, um desvio, uma aversão àquela experiência, àquela prova, e aí degringolamos, desviamos para egoísmo, para orgulho, para inapetência intelectual, para citar o exemplo, não só sentimental. Ora, quando nós assim agimos, desafiados, nós respondemos recuando e não avançando, nós estamos errando. Ao fazermos isso, ao fazermos assim, e todos nós sabemos que isso acontece muitas vezes, nossas vidas, conosco. Ao fazermos assim, nós criamos uma nova esfera da nossa realidade, que é a chamada esfera da expiação. E o que é a expiação, então? É uma prova que é ao mesmo tempo prova e reparo. É uma prova de novo. É uma prova que ela está se repetindo em nossa vida, nossa existência como espírito, seja a condição que for, encarnado ou desencarnado, ela está se repetindo porque nós não respondemos a ela satisfatoriamente, noutra ocasião. Um detalhe importante, muito importante. As provas que nós passamos, e consequentemente as expiações também, não são, por exemplo, as provas de Chico Xavier. Não são as provas de Gandhi. Não são as provas de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá ou de Einstein, ou de Niels Bohr. Não são essas provas, são as nossas. Porque são exatamente de acordo com as nossas condições, com o nosso nível evolutivo e com a nossa necessidade. Toda prova é personalíssima. Toda prova é exatamente na medida e nas circunstâncias da condição e da necessidade de quem por ela passa. Isso aí é a providência divina regulando tudo isso, através de inúmeros meios, inclusive, não só, mas inclusive, através dos espíritos tutelares de todos nós, da humanidade, dos grupos, de tudo mais. Ora, então, a expiação virá como a repetição daquela prova na qual nós recuamos, na qual nós respondemos negativamente. Expiação é isso. Portanto, ela significa também reparo. Porque ao termos respondido negativamente na primeira vez que ela nos chegou, na outra ocasião que ela nos chegou, nós criamos ali algum mal, alguma celeuma, algum problema para nós e para outros. E nós precisamos reparar isso. Então, quando ela vier de novo, ela vai ser para que nós consigamos fazer o progresso necessário, mas vai ser dupla. Por quê? Porque fazer esse progresso necessário vai significar para a gente superar o egoísmo,
o orgulho que nós desenvolvemos naquela prova quando ela veio pela primeira vez. Então ela vai ser mais difícil. Por quê? Porque nós vamos estar com maior dificuldade em superá-la. Por que maior dificuldade? Porque nós plantamos dentro de nós, ao recuarmos na outra vez, nós plantamos dentro de nós alguma coisinha ruim em relação àquilo. E essa alguma coisazinha ou zona ruim que nós plantamos dentro de nós precisa ser superada, precisa ser vencida. Isso é a expiação. Ora, então, eles disseram aqui na resposta, repetindo: se pode reencarnar de novo algumas vezes no mesmo mundo. Sim, caso não tenha concluído sua missão, ele próprio pode pedir para completá-la em nova existência. Mas então já não será para ele uma expiação. Por que não é expiação? Porque ele não conseguiu completar, nesse caso, analisado aqui, completar a missão. Então, se ele não conseguiu completar, ele poderá uma nova experiência, onde esse complemento da missão já não será expiação, porque ele não errou, porque ele realizou o progresso. Ele realizou o progresso. Agora, se não tiver realizado o progresso, aí será, sim, expiação, que é a causa mais frequente das nossas experiências. É a causa mais frequente do que nos acontece. A maior percentagem do que nós vivemos, todas as experiências de nossas vidas, a maior percentagem certamente é expiação. Mas lembremos que expiação não deixa de ser provação, não deixa de ser prova. E tem a mesma finalidade: fazer-nos progredir, fazer-nos evoluir. Ele remete aqui a uma questão anterior, lá no início do livro, que é a questão 173. Essa questão 173 está no item Justiça da Reencarnação. No conjunto das questões sobre a reencarnação, lá no início do livro, que já é a parte segunda, mas é o início ainda, Kardec está perguntando sobre as experiências, sobre as provas e tudo mais, e os espíritos dizem: é necessário nascer de novo. E complementam: sem isso, onde haveria justiça? Ao falarem sobre a reencarnação, lá naquela outra parte, para esclarecerem, para demonstrarem o fato da reencarnação, a necessidade e ao mesmo tempo a beleza da reencarnação, eles lembram: sem isso, eles os espíritos que responderam, sem isso, onde a justiça? Não seria possível haver justiça divina se não houvesse reencarnação. Não haveria. Porque, considerando uma vida única, o quadro de cada um, as diferenças significativas que há, se considerar apenas isso, uma vida única, não haveria justiça de Deus. A justiça de Deus só pode ser por nós compreendida, ela existe, é lógico, compreendendo, sabendo acerca da reencarnação. Pergunta seguinte: o que acontece ao homem que, embora não fazendo o mal, é uma outra circunstância, uma outra hipótese, embora não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Não faz o mal, mas também nada faz para libertar-se da influência da matéria. Por que essa questão de libertar-se da influência da matéria? Porque nesse processo evolutivo nosso, nós viemos lá das condições mais primitivas. Se formos mais longe, nós viemos de seres primitivos, em progresso. E toda essa nossa existência até então foi completamente ligada à matéria mais densa.
Evoluir espiritualmente também significa libertarmos-nos da matéria mais densa. Não se trata de maniqueísmo, dizer que a matéria densa é coisa demoníaca, é coisa ruim. Não, ela é ótima. É coisa de Deus também. Inclusive, é absolutamente necessária. Sem isso, nós não evoluiríamos, não teríamos progresso. Agora, nós, como seres, como espíritos, precisamos irmos nos libertando. Isso é a nossa evolução. Irmos nos libertando das manifestações mais densas da matéria. Porque exatamente nós vamos cada vez mais nos tornando, vamos dizer assim, cada vez mais nos tornando espíritos. Mas não que o espírito esteja em oposição à matéria. O espírito é o bem e a matéria é o mal. Não. Os dois são o bem. Só que os dois são duas coisas diferentes. E o espírito, nesse processo de autoidentificação, de evolução, de crescimento, de plenitude como espírito, ele precisa ir se libertando. Libertar significa que ele está preso. Ele não vai deixar de se relacionar com a matéria. Ele não vai deixar de agir sobre a matéria. O que ele vai deixar, o que nós vamos deixar, estamos deixando, é de estarmos presos à matéria. Essa é a diferença. Então, isso nós precisamos fazer. Realizarmos essa libertação da matéria. Em tudo o que isso significa. Tudo o que isso significa. Porque tem vários significados isso. Ora, esse da hipótese aqui não fez o mal, mas também não fez nada para se libertar, para progredir da influência da matéria. A resposta está dada pelos espíritos. Desde que não deu nenhum passo rumo à perfeição, deve recomeçar uma existência de natureza idêntica à que deixou. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Não poderia ser diferente, porque vai ser expiação. Ele teve os desafios. Não fez nada, não fez o mal, num certo sentido, mas também não respondeu proativamente, positivamente às experiências da vida. Ficou se colocou neutro, se colocou estacionário, vai precisar repetir tudo aquilo de novo. E essa repetição daquelas experiências significa que serão expiações. A pergunta 988. Há pessoas, é interessante essa questão aqui. Há pessoas cuja vida transcorre em perfeita calma. É aquela ideia de que são pessoas que não têm desafios na sua vida, não têm provações, não tem nada. É calma, perfeita calma. Que, nada precisando fazer por si mesmas, estão livres de preocupações. É como se estivessem livres de desafios, de provas. Essa existência feliz, Kardec coloca assim a pergunta, né? É uma prova de que nada tem a expiar de existência anterior? Pergunta que Kardec fez. A resposta dos espíritos começa com uma pergunta. Conheces muitas dessas pessoas? Se acreditas que sim, tu te enganas. Muitas vezes, a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. E a evolução é uma necessidade nossa, é uma ansiedade que nós temos, frustrada nesse caso. Então, tal como o preguiçoso, lamenta o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir
conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade, passando por desafios, passando por experiências, passando por provas. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que, segundo os vossos costumes, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá de prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A inutilidade jamais possibilitará a felicidade. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que tenha feito. A da infelicidade está na razão do mal que haja praticado e das pessoas a quem tenha infelicitado. Não há como nos eximirmos que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer repercute necessariamente. Repercute nos outros, no mundo. Repercute. Nós somos seres de repercussão. Ser espírito é ser isso. Somos seres de irradiação. Somos seres de realização. A matéria em si, ela é passiva. Quem a põe em movimento, quem a transforma em todos os níveis de transformação da matéria. Desde a formação de galáxias até a mover esse copo. Quem ativa a matéria sempre é o espírito. Então nós necessariamente somos seres de repercussão de atividade. Não há como nos eximirmos disso. Aí, a qualidade da repercussão do que nós fazemos vai depender do que nós fazemos. A nossa felicidade depende disso. Só uma lembrançazinha sobre a felicidade. Aquele ditadozinho que diz, né? Felicidade não é a estação onde o trem para. É a forma como o trem caminha. Porque felicidade é movimento. Como paz é movimento, não é estagnação. Você só pode ser feliz se você estiver se movimentando de um modo que gere a felicidade. Mas parado, jamais você vai ter felicidade parado. Felicidade ou paz, o que for. Última questão. Há pessoas que, embora não sejam realmente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que os cercam. Interessante Kardec ter chegado nessa condição, né? Pessoas que não são mais, mas pelo seu caráter. Vou dar um exemplozinho. Quando nós agimos assim, dizemos assim, eu só falo a verdade para todo mundo, o tempo todo. Muitas vezes falar a verdade significa agredir. A pessoa não está fazendo mal, mas em virtude do seu caráter, torna infelizes todos os que a cercam. Qual para elas a consequência disso? A resposta para finalizarmos. Essas pessoas certamente não são boas e expiarão suas faltas pela visão daqueles a quem felicitaram, cuja presença constituirá para elas uma reprimenda. Na nova condição, estarem e verem com aquelas pessoas a quem elas infelicitaram, para elas vão se dar conta dessa infelicidade, desse mal-estar que criaram junto a essas pessoas. Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Reflexionemos sempre em nossas experiências e nas dos outros sobre a justiça de Deus, para que nós alcancemos não apenas a compreensão do bem que é inerente a todas as situações,
mas também que nós alcancemos a compreensão do que é que aquilo nos desafia, do que é que aquilo pede de nós, que progresso, que melhoria aquela situação, conosco ou com outros, pede de nós. Porque essa reflexão adequada sobre a justiça de Deus nos possibilita essa sensibilidade, esse aperfeiçoamento, essa evolução.